E agora, Tati, será que vai dar certo? Oi, pra mim tá tudo ok aqui. Eu tô te vendo bem também agora. Também tô te vendo, tô te ouvindo, tá tudo tranquilo pra mim. Pronto. Então acho que dá para fazer por aqui. Pronto, vamos lá. Então, Então, só continua pegando o explicando, gancho aí né? do que já tava falando. É, organizar aí que dá certo, como diz a história. Uhum. Então vamos retornar, né? A gente tinha Aham, iniciado, né? Falando um pouquinho sobre como se deu, né? Do início do ano, do início de como começou, né? A questão do isolamento. A Fernanda falou que agora que tá bom. Obrigada, Fernanda. Então, como eu estava falando, só dando uma recapitulada, né? Então, teve a primeira, aham, algumas fases no início que provocaram algumas inquietações, né, nas pessoas, tanto, é como você falou, né, tanto na sim, gente como nas pessoas também. Então, quando a gente teve, né, os primeiros momentos da questão de ter que se isolar, de ter que ficar em casa e tal, então isso. foi tudo muito incerto, muito, né, tudo, a gente não tinha noção no início do que seria. A gente sabia já existia o vírus, a gente sabia que Uhum, era perigoso no sentido, né, da potencialidade de ele se alastrar, né, de repentinamente e tal. Mas, de um sim, certo modo, ainda não se sabia o que era de fato, por ser algo muito desconhecido. Não se sabia os danos totais ainda, não se sabia, né, o que de fato poderia acarretar para cada pessoa e tal. Então, tinha muitas incertezas. Só que na incerteza, o que se faz é tentar conter, né, conter de uma forma geral para se evitar maiores perdas, né? Então, primeiro, como o Brasil demorou um pouco mais, né? Tipo, no sentido, se a gente sim, comparar aos países da Europa para cá, quando a gente veio ter situações aqui agravantes, lá já estavam, né, com várias ações acontecendo, e a gente meio que foi sim. copiando, né? Então a gente foi se E eu isolando, mas acredito, evidente. eu acredito, Tati, que essa demora do Brasil em se Uhum. posicionar reflete um pouco de tudo como a gente está, né? Do momento que a gente está Uhum. vivendo hoje, né? A segunda onda, ela está Sim. chegando, ela já chegou, Uhum. né? Mas é como eu estava vendo um meme esses dias, né? É segunda onda na Europa, pô, bota máscara. Segunda onda nos Estados Unidos, pô, bota máscara. Segunda onda no Brasil, a galera na praia, a galera fazendo festa, sabe? Então, acredito que isso reflete muito. Primeiro, a nossa Uhum. cultura em seguir É. regras, a nossa cultura em aceitar uma lei, né, e pensar no bem comum. E daí a gente traz Uhum. o conceito da empatia, o conceito do cuidar de si e o cuidar do outro, né? Então acredito Uhum. que a gente se comportar dessa maneira, né, que a gente trabalha com isso, a gente sabe que o se comportar dessa maneira, de tipo, não está acontecendo nada, é tipo algo que acabou dando Uhum. ao brasileiro esse sentido de, ah, tá tudo bem, logo vai passar, e é desse jeito mesmo, sabe? Eu acho que está muito relacionado a tudo que a gente vive o tempo todo, né? Daqui a pouco vai Uhum. passar, vamos esperar a vacina chegar, e vai assim mesmo, e etc. Né? Então, a segunda onda vem, né? Uhum. E ela vem de uma maneira, acho que assim, muito pior, né? Eu acho que ela vai durar menos tempo, porque a vacina já está batendo na porta, então isso é um bom sinal para a gente, Uhum. né? Uhum. E o ano de 2020 foi o ano de aprendizado, de ressignificação, do cuidar de si, do cuidar de outro, e o ano do 2021 é o ano da esperança, né? O ano da gente dar continuidade à vida Uhum. como ela era e vai continuar sendo, né? E o Uhum. reflexo do consultório, Tati, como foi para você? A chegada dos pacientes, eles costumavam falar muito sobre isso, eles demonstravam pânico, como é?
Como foi para você? Uhum. Entendi. Então, assim, inicialmente, né, quando a gente teve digamos assim, teve que ficar realmente afastado, a gente teve que suspender todos os atendimentos e tal. A princípio, por um período que a gente imaginou que poderia ser até rápido, né, no início, no primeiro momento se Sim. afasta, mas depois veio o sentido de que, tipo, olha, quando a gente se afastou e a gente foi ver o que realmente estava acontecendo, a gente já teve noção que, tipo, olha, esse negócio aqui não vai ser tão rápido, não vai ser tão fácil e a gente vai ter que se reinventar, né? Então, meio que a gente teve o apoio, né? Querendo ou não, o Conselho Federal de Psicologia deu um apoio no sentido de poder dar abertura para o atendimento online, né? Para que a gente pudesse atender essas Uhum. pessoas de forma remota, né? Para que as pessoas não precisassem sair das suas casas, mas que elas também não ficassem sem o atendimento, sem o devido acompanhamento, até porque iriam existir demandas novas, como surge todos os dias, mas por conta da situação se gerou um certo pânico a partir de um determinado momento. As pessoas começaram a ficar, né, entrar em pânico, ter mais Uhum. situações relacionadas a questões de crise de ansiedade, depressão. Então, assim, várias coisas foram ficando mais intensificadas dentro das famílias, dentro das relações. E as pessoas foram necessitando cada vez mais. Sem falar, né, dos próprios profissionais da saúde, que estavam ali trabalhando, né, de frente, e que todo o estresse provocado, toda a situação, né, de pânico Uhum. também, você trabalha, você é um profissional da saúde, você tem que estar lá, mas você também tem uma família, você também tem pessoas que ama e que você também quer cuidar, né? Você quer cuidar do Sim. outro, porque você trabalhou, você se especializou para isso, mas você também quer cuidar da sua própria família. Imagine você se ver como sendo uma bomba relógio, né? Então, assim, eu que posso estar levando, né, a doença para minha Sim. própria família de uma forma até, sabe, inocente, porque você tendo ou não tendo os sintomas, você poderia estar, né, passando o vírus e tal. Então, acabou gerando essa situação de incerteza. A gente estava lidando com o desconhecido e com o invisível, né? Porque é algo que você não era Uhum. percebido. Então, assim, não era só o fato, né? As pessoas até brincaram, né, no início, com situações assim, se for gripado, não sei o quê, né? Aquelas situações todas que é cultural, né? O brasileiro acaba brincando muito com todo tipo de situação, que quando a situação é séria, Uhum. eles querem brincar também, e aí atrapalha, né, a cabeça das pessoas, porque tá tão acostumado a brincar de Exato. tudo e achar graça de tudo, até da desgraça das pessoas, acaba fazendo com que as pessoas não tenham de fato a noção do perigo em determinadas situações quando a realidade pede, né? Então, a gente teve que se lidar com uma realidade muito dura, né? De enfrentamento de uma situação que a gente não tinha o controle. E muitas pessoas, por exemplo, às vezes fazendo aqueles memes, fazendo situações, né, digamos assim, menosprezando, né, vamos dizer assim, a situação Uhum. que precisava de um certo respeito e um grau digamos assim, de clareza, né, e a gente acabou não tendo essa clareza, né, durante todo esse ano, em vários Uhum. momentos, por várias situações que foram construídas ao longo do ano, tentando, né, digamos assim, diminuir a potencialidade do que a gente de fato estava lidando, né? E infelizmente o ser humano ele acaba só tendo, digamos assim, essa posição de se colocar à frente de uma situação, defendendo, né, a proteção do outro quando ele sente na própria pele. Né? Então, é algo que eu tenho Uhum. falado muito em várias situações, porque eu ainda encontro pessoas nesse sentido, pessoas ainda que desacreditam do poder, né, que o vírus tem, porque não teve situações na família. E por conta disso, a gente vai ter muita evolução, muitas pessoas que vão evoluir durante esse período, mas também muitas pessoas que vão continuar da mesma Uhum. forma, porque fazem poucos casos, né, com situações tão sérias. De fato. E a gente acaba tendo que lidar até com isso, né? Então, quando a gente pôde atender, né, de forma remota, eu Uhum. tanto, né, acabei retornando alguns atendimentos, né, de adultos a princípio, né, porque eu atendo tanto criança como adulto, então, só que as crianças é um público muito mais, digamos assim, a princípio no início
você ficava meio que, como a gente não tinha, né, o domínio, porque eu não atendia online até esse ano, e eu passei a atender por conta da Sim, necessidade realmente, porque eu já tinha pessoas que estavam sendo acompanhadas e que eu precisava dar continuidade nesse cuidado. E aí sim, foi quando foi liberado o cadastro, eu me cadastrei, e quando eu estava liberada, sim. eu, né, informei a possibilidade da gente poder estar retornando aos atendimentos. Então, eu retornei, a princípio, com as pessoas que eu já acompanhava, os adultos, as crianças não. As crianças, o que é que eu fiz com as crianças? Né? Eu comecei a fazer acompanhamento das famílias, né? Então, comecei a ter contato com as mães, teve Sim. algumas mães que eu fiquei acompanhando, né, diretamente, porque como eu atendo também criança autista, né? Então, de uma certa forma, eram crianças que já tinham uma rotina muito bem programada semanalmente e, de repente, essas crianças se viram dentro das suas casas sem rotina nenhuma, né? E muitos dos Aham. pais, às vezes, também não tinham uma certa rotina, né? Tipo, alguns pais, a gente sabe que vai ter, tipo, faz o cuidado fora e também faz aquela rotina de cuidado e acompanhamento dentro de casa, mas outros pais que realmente acabam não tendo tempo por conta de trabalho, por conta de outras situações, e acabaram se vendo, né, com as crianças, de uma certa forma, sem saber muito como lidar, né? Então, como eu não pude fazer diretamente o atendimento online, inicialmente com as crianças remota, Uhum. então eu fui acompanhar esses pais, ver o que é que estava acontecendo, como é que estava sendo para eles, né, lidar com essa situação, né, diferente para todo mundo foi pego de surpresa, e tentar meio que organizar Uhum. esse dia a dia, né? Então, a princípio foi meio que de organização, né, de como se dariam essas atividades, sem muitas cobranças, porque era algo muito novo para todo mundo, né? Então, a gente não poderia Uhum. também digamos assim, chegar e do nada dizer assim, oi pai, você agora, né, é o terapeuta do seu filho, ou então chegar aqui, faça isso, 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 porque às vezes Sim. acabou quando começou as escolas, né, mandarem, por exemplo, atividades, né, para as crianças, as aulas online e tal. Então, eu vi muitos pais de crianças, principalmente as autistas, né, ficarem muito desesperados, porque, Tati, como é que eu vou dar conta? É um monte de atividade, não fica Uhum. sentado na frente do computador, não consegue se concentrar. Porque, assim, imagine para uma criança, né, que já tem uma rotina ali meio que organizada, certinha, e do Uhum. nada, sabe? Então, assim, aquele contato social virou uma tela de um celular ou computador, e é isso. E daqui você produza, né? Uhum. Então, ficou muito difícil para muitas Exato. famílias, né? E aí, esse acompanhamento Uhum. inicialmente foi com os pais, e aí, quando a gente retorna, né, para o atendimento, né, na clínica mesmo, para alguns atendimentos já presenciais, né, tanto de forma online como de forma presencial, tive algumas, né, acabei recebendo muita demanda nova esse ano, mas com relação ao vírus, assim, das pessoas que chegavam até mim, era muitas situações do que vivenciou, né? Então, quem tinha algum caso, situação dentro da família que tinha vivenciado, ou de pessoas conhecidas, né? Chegavam muito sentidas em alguns momentos com o que Uhum. estava acontecendo, né? Mas o que eu percebi, Arita, foi que realmente, pelo menos no meu caso, né? As demandas realmente de terapêuticas, né? Digamos assim, as demandas que eles trouxeram já eram demandas existentes, né? Então, assim, demandas que as pessoas já tinham, né? De uma certa forma, digamos assim, sem acompanhamento, sem intervenção, né? Mas que as pessoas já meio Uhum. que já sentiam já viviam algumas situações nas suas vidas, e a partir desse momento que elas, né, se viram muito mais, digamos assim, muito mais olhando para si mesmo, né, porque você dentro de casa, Isso. de certa forma, isolada, ou você olha para as pessoas, ou você olha para você ou para as paredes. Então, assim, em algum momento ou outro, a gente acabava olhando para a gente mesmo e se percebendo já um pouco Aham. mais. Né, de algumas situações que algumas pessoas já poderiam ter pontuado, a família já poderia ter pontuado em algum momento, mas a gente nunca se dava conta. Então, no momento que a gente é obrigado a conviver tanto com as pessoas por mais tempo da nossa casa, e quanto com nós mesmos, né? Tipo assim, olha, é você e você mesmo todo dia olhando para o espelho
e se dando conta de realmente quem você é, porque agora você tem tempo para isso. Então, as pessoas realmente foram Uhum. percebendo muito mais situações que às vezes já estavam acontecendo ali, ou já aconteciam na vida dessa pessoa, e que nesse momento elas foram vendo que, tipo, olha, agora eu vou cuidar, agora eu vou buscar, agora eu vou Isso, realmente, né, tipo assim, não dá para esperar mais, e começaram realmente a surgir muitas isso, Tata. demandas, entendeu? Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e pouquinho, né, da minha transição de Alagoas para Sergipe, e até a gente organizar as coisas, eu fiquei parada, né? Mas nunca fiquei distante da psicologia. Eu fiquei parada no sentido de atuar. Mas quando eu Sim. voltei, né, que eu comecei lá na clínica de Alain, quando os pacientes começaram a chegar, eu percebia, poxa, eles estão trazendo uma demanda no qual o sofrimento está ali batendo na porta, sabe? Onde o sintoma ele não apresenta uma remissão, onde o sintoma ele está presente com a frequência, com a intensidade, com um tempo considerado, né? E o que é que aconteceu? Eu retornei os meus atendimentos em junho, julho, por ali, né? Quando a gente estava tipo, já flexibilizando algumas coisas, né? Quando começaram a liberar os atendimentos psicológicos e etc., de maneira presencial, né? Porque, de fato, nem todo mundo se adapta ao modelo online, tanto o profissional como o paciente e o cliente, né? Então, a gente Uhum. tem que organizar e flexibilizar isso também, né? Então, eu percebi, eu até fiz um vídeo para o IGTV dizendo quantas pessoas estavam chegando com esse alto nível de sofrimento, né? E significa Uhum. que surgiu agora? Não. Já existia a demanda, só que elas não enxergavam, não davam valor àquilo que elas sentiam, àquilo que elas pensavam, né? Uhum. Então, eu acredito que esse momento de pandemia foi um momento muito importante, muito interessante para a psicologia, sabe? A gente percebe lá na clínica e a nossa agenda pode falar por si só, né, Tati? O quanto que a gente tem sido procurado, o quanto que a nossa profissão tem sido vista e valorizada, né? Não que não Uhum. seja. Eu acredito que a psicologia é uma profissão em ascensão, né? Quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de comportamento, a gente fala do que as pessoas vivem o tempo todo. E a gente é o profissional que capacita o ser humano para que eles possam viver cada vez melhor Uhum. com as suas demandas, né? Sim. Então, a gente se viu nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de incerteza, nesse lugar de dúvida, de saber hoje é isso, amanhã já não é mais, daqui a pouco é de outro jeito, e no lugar tal tá desse jeito, e aqui tá desse jeito. Então, a gente acompanhava as notícias de maneira incessante, né? Será que algum Uhum. familiar está doente? Será que. Então, tudo isso trazia um sofrimento, trazia um peso emocional, né? Eu tenho que me cuidar, né? Então, assim, o meu esposo foi a única pessoa que continuou trabalhando fora de casa. Então, eu digo que ele não, praticamente não viveu a pandemia. Então, assim, era uma Uhum. preocupação. Quando ele chegava, era roupa na garagem, o sapato na garagem, álcool na mão, corre para o banheiro para tomar banho, para posteriormente ter contato com a gente. Então, era Uhum. esse cuidado, né, que a gente precisou Sim. ter, né, e perceber que, além de tudo, que a gente não resolve tudo sozinho, que a gente precisa um do outro para conseguir solucionar os nossos problemas. E eu acredito que algo que ficou muito forte é que os pacientes eles chegaram e diziam, doutora, eu sinto isso desde não sei quando, mas a partir de março, quando de fato a gente se isolou, os sintomas eles emergiram e tiveram uma ascensão muito maior, o que gerou o sofrimento, o que gerou a dor e, consequentemente, a procura pelo nosso serviço.
Então, eu acredito que essas pessoas que se deram a chance de fazer o processo terapêutico nesse momento, elas vão ter muitos ganhos, né? Das duas, uma. Ou você vai ressignificar ou você vai enlouquecer. Porque a gente precisou adquirir novos hábitos, se comportar de novas maneiras, e nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo tem condição cognitiva e emocional para isso, né? Então, assim, a gente adquiriu para continuar vivendo. O vírus, ele vai continuar existindo, mas a ciência e a humanidade precisou aprender a lidar com ele. Então, é o que preza a TCC, né? Você vai sempre ter isso. Você sempre vai ter isso. O que eu vou fazer é te ensinar a viver. Travou um pouquinho para mim, Areta. Não sei se você tá. Oi, oi, Tá Areta. preto para mim. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Ah. Tinha Voltou. ficado circulando. Então, assim, ficou circulando e a tela preta. Mas agora tá legal. Então, Minha blusa que tá lá. tudo vai continuar acontecendo e você vai precisar conviver com isso. Então, eu acredito que esse foi um ganho muito importante para a gente, como profissional, né? Da gente conseguir receber essa demanda, né? Eu não parei, O... né? Tipo, eu não cheguei a parar, porque eu trabalhava no CAPES ainda, né? Tipo, eu trabalhei até agora, tipo, saí do CAPES acho que no início de novembro. E Uhum, eu passei toda, não parei, tipo, não tive esse tempo de isolamento, né? Então, assim, eu realmente não pude ficar, porque é uma demanda, é um serviço essencial. Então, a gente funcionou, a gente só sim. reduziu o tempo de serviço, né? E a gente teve que parar com os grupos. Então, a gente ficou fazendo a demanda de forma remota também, acompanhando os usuários que a gente já eram nossos, né? E Uhum, participavam do serviço, né? Mas como, por exemplo, o que a gente percebeu também é que dos nossos usuários que a gente acompanhava, o fato deles já serem pessoas, né, que a gente pode chamar até pessoas terapeutizadas, né, pessoas que já estavam em acompanhamento, para eles, de uma certa maneira, não foi fácil, né, mas a gente não teve, digamos que tanto trabalho no sentido de tantas pessoas entrando em crise. Então, as pessoas que a gente foi percebendo que realmente foram tendo situações mais agravantes, foram tendo crises, já eram pessoas que já estavam, né, digamos assim, porque quando a gente trabalha em CAPES, a gente conhece a nossa demanda e a gente tem noção, né, de quando a pessoa ela vai iniciar um processo, né, que pode gerar uma crise, que pode gerar uma coisa, a gente trabalha a prevenção para evitar que a crise aconteça. Então, as sim. pessoas que vieram realmente ter uma crise por estar, de fato, em isolamento e tal, foram aquelas pessoas que antes da pandemia, elas já estavam meio que apresentando, já estavam com alguma situação ali. Às vezes questões familiares, sabe? Às vezes questões de demandas mesmo pessoais, que a gente já estava acompanhando de uma certa forma, mais preventivamente, para tentar evitar, só que aí do nada teve que todo mundo ficar em casa, né? Ninguém podia ter contato e tal. Então, essas pessoas foi que a Uhum, gente observou que a pandemia acabou intensificando e vieram algumas crises, e aí a gente teve que fazer realmente algumas intervenções mais diretas. uhum, Mas, por exemplo, aqueles usuários que já faziam acompanhamento no serviço, que já estavam em tratamento, né, e de uma certa forma já estavam bem, né, mas tipo bem no sentido de uhum. acompanhados, né, e tendo uma vida, digamos, normal no sentido de fazendo suas coisinhas diariamente e tal, acabou lidando melhor, né, porque a gente não deixou de acompanhar, a gente fazia o acompanhamento, só que de forma remota,
e tinha o Isso. sentimento, né, de falta, o sentimento de saudade, o sentimento da necessidade de estar ali no serviço semanalmente, né, porque toda semana eles estão lá, tem daqueles que vão a Uhum. semana toda. Então, acabava que essas pessoas, por forma remota, já está sendo acompanhado e ter essa proximidade, mesmo que virtualmente, da equipe, ajudou, né? Uhum. Ajudou eles nesse período e tal. E realmente os que vieram apresentar situações mais agravantes já eram pessoas que já estavam, digamos, mais predispostos, Sim. né, a ter um início da Uhum. crise, de uma situação, né? Então, a gente realmente vê Exatamente. que o quanto é importante o acompanhamento, né? O quanto é importante a saúde mental, o quanto é importante a gente entender que está fazendo, né? Se você tem uma demanda e você dá início a esse acompanhamento, você dá início ao tratamento da demanda, isso é crucial, né? Porque chega um ponto, por mais que aconteçam situações, né, você já vai estar sendo acompanhado, você já vai estar tendo, digamos assim, profissionais que estão ali, né, para te acolher, para Uhum. te ajudar. Diferente, por exemplo, de quem tem dificuldades em aceitar ajuda, de pessoas que têm dificuldade em acreditar realmente, né, nesse trabalho da saúde mental, no trabalho de realmente da importância do Uhum. trabalho do acompanhamento, porque assim, a gente sabe o quanto os benefícios, né, o processo de terapia, ele pode trazer para o indivíduo, mas a gente sabe também que do outro lado tem um indivíduo, né, que se essa pessoa não tiver essa disponibilidade, se essa pessoa não tiver realmente disposta a esse cuidado, acaba dificultando todo o processo, né? E a Uhum. gente sabe que para a gente poder conquistar algo e a gente realmente buscar algo, a gente precisa querer, né? E não é só conquistas Exato. materiais, conquistas de saúde também, né? Então, se eu estou passando por situação, né, emocional na minha vida, né, e eu não procuro ajuda, eu estou, de uma certa forma, intensificando. Na medida que isso for passando, pode ser que isso se intensifique. E se eu não acredito, por exemplo, que possa existir ajuda para as minhas questões psicológicas e emocionais, né? Se eu não acredito, se eu não, sabe, se eu não aceito, ou se eu tenho preconceito mesmo, né, com quem faz esse Aham. tipo de acompanhamento, quando chega a nossa vez nesse sentido, acaba sendo muito mais difícil, né? Porque quando a pessoa ela vai ter que lidar com aquilo que ela julgava, né, sendo uma das piores situações, né? Então assim, porque muitas pessoas acabam julgando, né, as pessoas que fazem acompanhamento como se fosse algo Uhum. ruim, né? Então eu digo que o que afasta as pessoas ainda da saúde mental é aquela visão de que é algo ruim, né? Então assim, é tratamento, como qualquer outro tratamento. Né? Então, se a gente vai ter um problema, Uhum. né, digamos assim, se a gente vai no médico e ele fala, olha, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que te abrir, vou fazer uma cirurgia aqui para você melhorar. A gente Sim. desacredita no médico, né? Então, assim, a gente Não. acaba, em algum momento, a gente pode desacreditar naquele, mas busca outro. Então, se dois, três falam a Uhum. mesma coisa, no máximo, a gente vai fazer o tratamento. Por quê? Porque a gente quer ficar bem, né? Então, se o médico diz, olha, vamos ter Exato. que fazer uma coisa na sua perna, qualquer coisa que seja, né, no nosso corpo para a gente Uhum. ficar bem, a gente acredita, né? A gente às vezes nem busca saber muito, mas quando é uma questão ligada à questão emocional e psicológica, as pessoas ainda têm muita resistência, né? Então as pessoas ainda Uhum. geram, sabe? Acreditam que como sendo algo ruim, como se fosse algo que não pudesse ser feito, tipo assim, fulano pode, mas eu não. Só que quando se vê na situação, Uhum. a pessoa se vê com muito mais dificuldade, né? Porque ela vai ter que quebrar aquilo que ela sempre, né, falava, sempre dizia para as outras pessoas, né, que estavam ali se Uhum. cuidando, como qualquer outro profissional deveria realmente estar se cuidando. Exato, Tati. Eu acho que uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção foi a questão do contato físico, né? Que a gente perdeu esse contato físico, né? Por Uhum, exemplo, aqui na minha família a gente já flexibilizou muita coisa, mas, por exemplo, os meus avós, né, já são pessoas de idade, têm problema de hipertensão. O meu avô, ele já é uma pessoa acamada, então, assim, os cuidados com eles continuam, né? Então, a gente
traz muito conteúdo diante desse contexto de pandemia, né? É como a gente estava falando anteriormente, né? O cuidar do outro e cuidar de si, a questão do luto, a questão do contato físico, né? Não é todo mundo que eu posso abraçar, não é todo mundo que eu posso ficar perto. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu preciso usar a máscara, né, para realizar alguma atividade fora da minha casa, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele é um ser humano de fato fantástico, né? Porque eu acredito que essas lives que os artistas promoviam foi uma grande sacada, né? Uhum. Para a gente, de fato, desestressar diante desse momento. Porque o estresse, ele era iminente, não tinha como a gente evitá-lo, né? A questão é como eu vou lidar com esse estresse, o que eu vou fazer com esse estresse. Então, os artistas tiveram essa flexibilidade, essa ressignificação na maneira deles trabalharem, né? Eles continuaram ganhando dinheiro deles e divertindo as pessoas em casa, né? Uhum. Isso, de fato, no começo foi aquele boom, foi aquela festa. Então, todo mundo em casa se arrumava, fazia uma comida diferente, dava um jeito, aproveitava da melhor maneira. E hoje, eu estava até vendo esses dias em algum lugar, não lembro onde foi, as pessoas apresentando esse cansaço diante da pandemia, né? E o que significa isso? Significa que, tipo, eu tô ficando em casa, tô me isolando, mas não tá adiantando de nada. As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam se contaminando, as pessoas continuam não seguindo a regra da, de proteção, né? Então, eu vou ligar o start para viver as coisas que eu quero viver e pronto, né? Então, Uhum. assim, as pessoas agora estão lidando com essa pandemia com uma lente diferente, né? Como eu costumo dizer aos meus pacientes, às vezes a gente precisa trocar as lentes para enxergar a situação de Uhum. maneira real. Eu lembro que no começo era live de tudo quanto era tipo, né? De psicólogo, de tudo, né? Aqui no Instagram o tempo todo, acho que a gente ficava até baratinado, tonto, de tanta informação que a gente recebia sobre isso. Então, depois disso, as pessoas começaram a entrar numa normalidade, né? Voltar ao novo normal, né? Como costumavam falar, o novo normal, mas que não é normal ainda. Sim. E que isso fez com que a gente relaxasse, né? Um pouquinho. Então, assim, a gente diminuiu os cuidados, a gente ficou fazendo as coisas de qualquer jeito e veio a segunda onda. Eu não sei se foi bom, eu não sei se foi ruim, porque se eu acho que a gente tivesse prolongado ainda mais essa questão de isolar de fato, né, a gente ia pirar muito mais o cabeção, né? A gente flexibilizar foi importante, mas eu acho que a gente flexibilizou demais. Uhum. É E porque talvez foi até uma com questão de coisa cada um, né? É porque, tipo, quando veio também. essa questão da flexibilidade, veio assim, veio uma fase que foi a fase da esperança, né? Tipo, a flexibilização junto com a ideia da possível vacina, né? Então, meio que todo mundo, tipo, assim, não, agora eu posso, então, sair, agora eu posso fazer, né, o que Isso. eu quero e tal, de uma certa forma, é só usar máscara e tudo certo e tal. E aí, de uma certa forma, essa questão não é nem a questão da flexibilização, porque a gente sabe que antes mesmo disso tinha pessoas que já estavam se aglomerando mesmo sem poder estar aglomerado, né? Então, de uma certa forma, é uma Uhum. questão muito de consciência mesmo, né? Muita questão, porque independente de flexibilizar ou não, já estavam existindo, né, situações, né? Então, festas clandestinas, então, assim, situações realmente Sim. que de pessoas que não acreditavam, né, de uma certa forma, da possibilidade de contágio e tal, e só realmente passavam a acreditar quando realmente tinha algum caso.
Então, o fato da esperança de ter uma vacina e de dar flexibilização aos poucos, vai muito do individualismo mesmo de cada um, né? Sim. Porque, assim, o fato de ter um local aberto, né, funcionando para gerar uma renda, né, para aquela empresa e tal, Uhum. não necessariamente quer dizer que você pode estar passeando, né? Então, assim, você precisa Sim, de algo ali, então você vai lá e compra, né? A questão é que as sim, pessoas estavam muito tempo em casa, então quando se começou a flexibilizar, todo mundo achou que podia sair, né? Então começou realmente todas aquelas ondas, né, de grande isso, quantidade de pessoas em todos os espaços, de uma certa forma. Então, porque todo mundo ficou sim, tendo a mesma ideia e querendo sair de casa de qualquer forma. sim, Mesmo sem, porque assim, o fato de ter a possibilidade de sair, né, era pensado que, tipo, olha, eu preciso ir ali, eu vou, né, vou comprar uma coisa no mercado, ou então eu vou em um comércio que eu estou a fim de fazer alguma coisa. Mas não necessariamente, uhum, né, se pensava que essa flexibilização ia gerar um quantitativo tão grande de pessoas, né, fora de casa e tal, e acabando se aglomerando muitas vezes, de várias formas. E realmente agora, exatamente, como iria vir de qualquer forma, né, a segunda onda, porque isso, não tinha como conter sem ter contido o vírus, né? Então, quando você flexibiliza, você isso, também dá a possibilidade do vírus voltar uhum, a circular, né? Então, realmente é mais uma questão de cuidado, individualidade, de consciência. Então, vai uhum, envolvendo muitas questões que acaba cada um pensando, né, do seu jeito, acreditando da sua forma e vivendo da forma que acha melhor nesse momento, né? Então, realmente não se pensa tanto, né? Hoje, né? Ainda, tipo, muita gente hoje já não se pensa tanto no cuidado, no outro, sabe? Então, meio que tudo isso também já diminuiu pela possibilidade de estar fazendo, né? Então, assim, da pessoa poder já estar, digamos assim, liberado, né? Apesar que a gente não está liberado de nada ainda, que a gente ainda precisa tomar os cuidados, né? Mesmo que saia de casa, mas a gente ainda precisa tomar os cuidados, mas a questão hoje é que a gente uhum, lida com quem não toma esse cuidado, né? Então, o perigo não está em quem sai de casa, né? Se cuidando. O perigo está em quem não está nem aí para nada, né? Então, quem sim, está nem para nada, nem para vírus, nem para o cuidado do outro, né? Então, o perigo estão uhum, nessas pessoas, né? Que não se importam de forma nenhuma com o que está acontecendo uhum, à sua volta, entendeu? exatamente. Eu acredito que, como eu estava falando anteriormente, né, 2020 foi do aprendizado, da gente olhar para a gente, né, e talvez de fato isso trouxe para a psicologia esse lugar de fornecer cuidado, né? De fornecer às pessoas em adquirir a capacidade em olhar para si. Porque, como você disse, elas já tinham algo e nesse momento, é como eu costumo dizer aos meus pacientes, a gente fechou a panela de pressão e ela explodiu. E quando ela explodiu, a gente não conseguiu conter, a gente precisou usar todas as nossas ferramentas e aí nesse momento é que há o sofrimento, né? A gente tá a Uhum. nossa panela o tempo todo ali, colocando alguma coisa, colocando, quando a gente fechou, a bagaceira tomou conta, né? Então, isso fez com que as pessoas procurassem a psicologia, né? Para adquirir a capacidade de viver melhor consigo mesmo. Então, a gente Uhum. percebeu a enorme reviravolta, de fato, na vida das pessoas, né? Muitas pessoas se separaram, muitas pessoas começaram a viver diferente, né? Pais e filhos começaram a viver mais tempo dentro do mesmo espaço. Então, eles começaram a se olhar com maior frequência, né? O que a vida cotidiana não estava deixando eles observarem nesse momento, eles precisaram parar para observar. Então, assim, o adoecimento ele vem, Uhum. mas a questão é como eu lido com isso, o que eu faço com isso,
né? Tem alguma maneira que eu possa lidar melhor? Tem. Eu preciso fazer isso, então vamos fazer. Então, bem assim é com o vírus, né? Ele existe, ele está aí. Eu sou responsável por aquilo que eu faço com as pessoas que estão ao meu redor. Então, é aquela história, se cada um faz um pouquinho, todo mundo ganha, né? Como a gente vê na TV, um infectado transmite para 10, 11, 12, né? E esses 11, 12 transmitem para mais não sei quantos. Então, a gente vai multiplicando a contaminação de maneira muito rápida, né? Então, assim, eu acho que, de fato, tudo isso borbulhou a cabeça da gente, né? Muitas vezes a gente não sabia que estava contaminado e contaminou. A questão do tal assintomático, né? Então, a gente se preocupou muito, né? Eu acho que foi um fator importante a questão da preocupação, que a preocupação, o estresse, tudo isso afeta diretamente o nosso estado mental. Então, eu acredito que foi isso, sim, né? Na minha visão, o reflexo desse ano de 2020 na saúde mental foi exatamente isso, né? O fator estressor, o fator de preocupação, o fator de olhar para si e olhar o outro, né? Então, eu acredito que esse contexto, né, é o que fez as pessoas saírem da caixinha um pouco. Ainda travou só um pouquinho no final. Tá me escutando? Então, sim, Isso. estou Também escutando. eu acho bom em pontuar a questão também do retorno, né? Porque assim, a gente tá prestes a uma vacina sair, tá prestes a as Uhum, coisas mesmo que retornarem e tal, mas também tem que haver uma preparação, né? Como é que vai ser pós-pandemia, né? Como é que vão estar as pessoas uhum, preparadas para isso, né? Porque a gente acabou realmente, foi uma situação para grande parte das pessoas muito traumáticas, né, no sentido do nada você ter que lidar de repente com a situação onde você teve que mudar vários hábitos de vida, né? Então assim, o que é que vai continuar após pandemia, né? O que é que vai, né? Porque a gente tipo reclamou-se isso, tanto, né, do uso da máscara e não se sabe até o que, sabe, o que é que vai ficar e o que não vai ficar, né? Mesmo estando, né, mesmo a uhum, gente estando vacinado, porque se cria, né, a esperança de pós-vacina tudo voltar ao normal, né? Mas uhum, talvez esse normal ele nunca mais seja o mesmo, né? Porque de uma certa sim, forma existiu muitas mudanças durante todo esse ano, né? Então meio que uhum, todo esse cuidado com higiene, todo esse cuidado, né? Com limpeza, com cuidados e tal. Eu acredito que vai ser, tipo, muitas coisas vão permanecer, né? Tipo, de principalmente fato, porque a gente está falando de um vírus, né, que pode se estar que tá aí, né, se criando a vacina para contenção, para que as pessoas realmente possam lidar e não serem mais contaminadas com ele, mas a gente não se sabe que pós esse vírus, o que é que pode vir, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas têm se dado conta das incertezas, porque a vida é uma incerteza, isso, né? Só que a gente isso, nunca, meio que a gente nunca quis lidar muito com isso, porque a gente sempre planeja muito as coisas, né? Então a gente é, isso, de uma certa forma, orientado a planejar nossa vida, né? Então, antes mesmo da gente nascer, a gente já foi projetados pelos nossos pais do que seríamos, né? Quem seríamos, o que faríamos. Então, assim, a criança nem nasceu ainda, os pais já projetam, sabe, atividades, ai, vai ser bailarina, vai ser jogador, vai ser não sei o quê. Então, tudo isso é muito planejado, mesmo sem a gente querer, né? E fora os é, planos que a gente mesmo faz, né, durante a nossa vida, e que esse ano ensinou muito isso, né? A lidar com as uhum, incertezas também, né? A lidar com o incerto, a saber que estamos hoje aqui nessa live, amanhã a gente não sabe onde a gente pode estar, né, necessariamente. E exatamente, aí
acaba, né, que tipo, isso também vai continuar de uma certa forma, porque ficou mais claro esse ano, né? Ficou muito mais claro que de fato a vida ela é incerta e que a gente tem que realmente, né, valorizar a vida cada vez mais, porque a gente sabe hoje, né? A gente sabe o que a gente está fazendo hoje, agora, nesse momento. Uhum. Mas a gente não sabe o que a gente vai fazer amanhã. A gente pode ter até programado o nosso dia, Sim. né? Tipo assim, o que vai fazer pela manhã, à tarde e à noite, amanhã é véspera, né, de Natal. Então, muitas pessoas hoje já estão praticamente, né, com as ceias, com, digamos assim, com meio que tudo programado dentro da sua casa. Lógico que esse ano muito mais sucinto, né? Uma coisa muito mais intimista no Sim. sentido de quantidade de pessoas e tal. Mas, de uma certa forma, as pessoas já têm meio que programado como será o dia de amanhã, né? Mas esse ano ensinou Uhum. isso para a gente, né? O fato da gente ter que saber lidar com as incertezas, né? Com, de uma certa forma, com não ter Uhum. segurança no amanhã, de fato, né? A gente tem que lidar com o hoje. Então, se eu tenho algo para fazer e eu posso fazer hoje, eu não devo deixar para amanhã, né? Então, se eu tenho um Uhum. cuidado, né, a fazer na minha vida, se eu estou necessitando de uma ajuda, por que deixar para depois, né? Quando a gente pode buscar essa ajuda no momento que a gente precisa dela, né? Porque a gente Uhum. protela muito, né? A gente também tem essa Exato. questão de cuidado, né? De muitas vezes tem muitas pessoas que cuidam muito dos outros e esquecem de cuidar de si, né? Isso também é um fator, né? Então, a gente tem muitas pessoas, né? Pessoas dentro de famílias que cuidam de todo mundo da família, mas para cuidar de si é sempre a última, né? Ou nem cuida, na verdade, Isso. entendeu? Então, a gente lida com tudo isso e eu acho que esse ano as pessoas acabaram se percebendo mais, né? E se cuidando mais, né? Eu lembro que hoje, em um dos meus atendimentos, né? Uma cliente minha falou que a palavra que ela tinha para esse ano era liberdade, né? A liberdade conquistada de pertencer a ela mesma, né? Que ela começou, de fato, a se libertar, né? Se libertar da dependência do outro, se libertar desse cuidado exagerado do outro, né? Porque tudo em exagero acaba gerando, né, uma dor, acaba gerando uma situação desagradável na gente e que a gente sofre, né? Só que às vezes a gente sofre, Tati, mas a gente Uhum. sofre até fazendo o bem, né? Porque ajudar o outro é muito bom. Eu digo, mas essa ajuda Sim. ao outro, se ela te gera, né, um sofrimento, se ela te gera um desgaste muito grande na sua vida, ela está te fazendo mal, por mais que você esteja fazendo bem ao Isso. outro. Então, tudo tem que ter medida, Uhum. né? A gente não pode cuidar do outro e esquecer da gente, porque quando a gente estiver, né, necessitando, será que a gente vai ter quem cuide, né, da gente? Então, a gente tem que ter muito essa noção, né? E eu acho que esse ano fez a Exato. gente refletir sobre muitas coisas que já existiam, né, que já faziam parte, né, do dia a dia do ser humano, mas que acabaram sendo intensificados e que a gente teve que se perceber, digamos assim, naturalmente, assim, né? Tipo assim, ou percebe, né? Para poder Aham. lidar melhor, para poder se entender melhor também. Exatamente, né, Tata? Então, assim, para mim, esse foi o ano além da incerteza, da gente buscar, de alguma maneira, se readaptar. E eu acho que a palavra adaptação, readaptação, tem muito a ver com a psicologia, né? Que a gente faz isso um pouco. A nossa ciência, ela traz essa possibilidade das pessoas continuarem a viver com aquilo que elas têm. E semana passada, quando eu estava fazendo o encerramento, né, uma paciente com ansiedade, então eu gosto muito de, vez ou outra, trazer o filme da Frozen, né, da Elsa, Uhum. quando ela traz o poder dela, né, então eu questionava com ela, quantas vezes a gente encobriu, quantas vezes a gente deixou de sentir aquilo, e no momento que a gente se isolou, lidou com algo que a gente não sabia o que era, o poder saiu do controle.
né? Então, é o que acontece com a Elsa, né? Quando ela entra em contato com algo que ela não pode controlar, que ela não tem como evitar, congela tudo e fica se perceber, se readaptar e voltar a ser. Então, eu acho que isso para mim foi o que ficou. A gente se readaptar, a gente se reorganizar para seguir a vida da maneira que precisa ser a partir de agora. Como você disse, a gente não sabe o que vai ficar dessa pandemia, não sabe como vai ser, vai ter vacina, vai. Todo mundo vai poder tomar, não sei. Todo mundo vai querer tomar, não sei também. Então, são muitos questionamentos. Então, a gente precisa esperar, deixar que as coisas sigam seu curso para que a gente possa se cuidar e cuidar do outro posteriormente, né? Sim. Então, acredito que é isso, tá? E essa espera, Anitta, assim, a espera naquilo que a gente não tem a certeza, né? Mas, tipo, não esperar também o que a gente já tem, por exemplo, né? Então, assim, se a gente já tem a certeza de que a gente, por exemplo, precisa de um cuidado, a gente não deve esperar, né? Então, assim, mas eu estou esperando a vacina. Assim, a vacina a gente espera porque não depende da gente. Mas o nosso cuidado, né? O nosso cuidado individual, né? A gente não pode esperar, até porque a gente não sabe, né? Se quanto mais a gente espera, se a gente vai ter tempo de se cuidar, né? Então, realmente, a gente espera naquilo que a gente não pode ter a resolução imediata, que não dependa da gente, né? Mas o que depende da gente, eu acho que ficou muito claro que a gente precisa buscar, né? Buscar, ir atrás quando hoje, né? Porque a gente às vezes pode deixar para amanhã e não conseguir o que a gente conseguiria se a gente tivesse iniciado, né, em um determinado momento, né? Então, 2020 também para mim foi um ano de muitas decisões, de muitas, digamos assim, de concretizações de coisas que eu já tinha como certezas, né, de desejo, de vontades, e que eu fui tendo mais, digamos assim, mais certeza daquilo que eu queria e também do que eu não queria, né? Porque a gente às vezes fica só pensando em buscar, né? Tipo, o que é que eu quero, não sei o que. A gente também tem que ter noção do que a gente não quer, né? Para quê? Para já eliminar, né? Então a gente busca o que a gente não quer, porque aquilo que a gente não quer já mantém distante da gente, e aí vai buscando se conhecer realmente cada vez mais, né? E se permitindo também fazer por a gente, né? O que a gente realmente necessita, né? E precisa para ter uma vida mais tranquila, mais leve, né? Uma vida mais, digamos assim, muito mais produtiva, né? Com mais funcionalidade, né? Para que a gente realmente possa crescer como ser humano, como pessoa, né? E todo mundo pode não, todo mundo tem, né, a capacidade. Às vezes não sabe o caminho, às vezes não se permite, né? Acaba realmente não se permitindo descobrir, né? E a gente precisa também se permitir descobrir para poder entender as nossas potencialidades e as nossas capacidades. Quando a gente não se permite, a gente acaba, às vezes, nunca, sabe, daquela história, né? Eu só vou saber se realmente eu gosto de algo se eu for lá e provar. Assim como também só vou saber as minhas potencialidades se eu for lá e tentar fazer algo, né? Começar por onde? Por alguma coisa, né? Mas a gente precisa se redescobrir. A gente só se redescobre, a gente só, digamos assim, só se reinventa fazendo, né? Porque acertando, errando, que a gente vai descobrindo quais as nossas capacidades e o que de fato a gente consegue fazer nessa vida e que pode trazer grandes benefícios no nosso dia a dia, né? Então, acho que esse recado, né, precisa ser dado para que as pessoas realmente busquem cada vez mais, né? E acreditem em si mesmas, né? Que elas podem buscar e atingir aquilo que elas realmente desejam e esperam. Exatamente, né? Eu queria agradecer a você, né, por ter aceitado esse convite da gente fazer essa live nesse momento para a gente encerrar o ano, trazendo esses aspectos
e consideramos importantes diante desse contexto da saúde mental e diante da pandemia, né? Uhum. Como eu tenho dito, né? O ano 2021, para mim, vai ser um ano de esperança, um ano de acreditar que tudo vai melhorar, né? De fato, começar o ano com otimismo, pensamento positivo de que a gente vai sair desse ano e entrar em um ano melhor, Uhum. né? E tudo isso tem a ver com a maneira que a gente olha, né? Qual é o meu olhar sobre isso? O que eu percebo nisso? Então, eu espero que a psicologia continue ascendendo e nós, profissionais da psicologia, a gente possa cada vez mais proporcionar, através da nossa ciência, através do nosso entendimento, qualidade de vida às pessoas. Que a Uhum. gente possa, porque é o que eu prezo na minha missão como profissional, né? Fornecer qualidade de vida a todos aqueles que entram para o meu atendimento. E Uhum. que eu atendo 10. Se um melhorar de vida, eu já estou satisfeita. Então, eu agradeço a você, Tati. Quero agradecer a todos que nos assistiram aqui também. Apesar das intercorrências, né, que aconteceu no começo, mas é assim mesmo. Nem tudo depende da gente, né? A gente vai E a dando gente é jeito, vai persistente, né? organizando. Exatamente. Então a gente vai organizando, faz de um jeito, faz de outro, até fazer dar certo. Então, Uhum. muito obrigada a você, Tati. Agradeço a todo mundo que assistiu, que interagiu aqui com a gente. Ano que venha muito melhor, que a gente possa continuar trabalhando junto, que eu adoro trabalhar com você, pessoal da clínica. Estou muito feliz por estar lá e que mais pacientes venham, que a gente possa crescer e aprender muito mais no ano de 2021. Quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e que a gente siga a vida, né? Com esperança e, e otimismo. Uhum. Obrigada, Arita. Obrigada pelo convite, né? Realmente acho que foi essencial esse momento da gente, né? Você teve a ideia, me convidou e eu achei super importante porque hoje né, digamos, as redes sociais é um mecanismo de comunicação, né? Muito grande, muito importante também por conta do acesso, né? Hoje todo mundo acaba tendo acesso, né? A maioria das pessoas acabam tendo esse acesso, e é a forma também da gente levar um pouquinho, né? Um pouquinho do saber, um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente lida no nosso dia a dia, que isso não pode ficar guardado, né? Eu sempre acredito que o que a gente sabe, a gente tem que passar para que mais pessoas também aprendam, para que mais pessoas também saibam da importância, né, do cuidado, da importância de se cuidar, né, da importância de olhar para si, né, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de afeto, e saber que tem a capacidade de melhorar, né, de poder avançar. Então, eu acho que a gente não pode deixar de ter esses momentos nesses espaços, porque realmente se faz muito essencial e importante. Né? Então, agradecer a todo mundo que participou junto com a gente. Né? A gente acabou tendo as nossas trocas, teve que acabar vindo fazer aqui no meu Instagram, mas é assim mesmo, a gente só não poderia Uhum. ficar sem fazer, né? Porque se a Sim, gente disse que ia fazer, a gente ia fazer sim, né? Então a gente está aqui, a gente insistiu, porque pessoas esperaram também por esse momento para estar aqui com a gente, então sim, a gente não poderia deixar de compartilhar. Né? Então, a psicologia é algo que não tem como dizer que a gente não, né, não acha importante, porque realmente é o nosso fruto, né, é o que a gente buscou na nossa vida, mas não pode ficar só na gente. Né? Então, realmente, a gente precisa
promover para que as pessoas se sintam mais próximo da psicologia e aprendam um pouco mais também sobre ela e como ela pode ajudar as pessoas. Né? A Álvaro colocou promover a psicologia e torná-la mais acessível. Então, esse momento aqui é tornar mais acessível o conhecimento, as pessoas estarem mais perto e tirarem suas dúvidas, né? De ter esse momento de escuta e aprendizado também de como a gente, né, nossa visão. Lógico que são duas pessoas, né, que estão aqui hoje, mas Sim, querendo ou não, tem milhões de visões diferentes e vivências diferentes durante esse ano, que podem também ser sim. compartilhadas, que também podem ser transmitidas para as pessoas. Mas acho que o nosso recado foi dado hoje, né, e que a gente possa estar cada vez mais, né, presente na vida das pessoas, levando informação, né? A gente está aí com o mês Exatamente. de janeiro se aproximando, né? E que é o mês, né, de prevenção e saúde mental, o mês de orientação, o mês de tornar a saúde mental mais visível, esse cuidado. Então, a gente também entra esse ano, né, de 2021 também, levando cada vez mais informação, né, para a vida de cada um, principalmente, né, Uhum. aqueles que querem, né? A gente também não leva forçado para ninguém, não. Né? Está aqui realmente Exatamente. quem deseja e gosta de saber um pouquinho mais. Então, só gratidão e agradecimento, né, pelo convite e a todos que estiveram aqui com a gente hoje. E que 2021 venha repleto, né, de muitas realizações e novos aprendizados. Né? Eu acho que a gente vive, a vida é um constante aprendizado. Né? Não tem como a gente dar um ponto final, porque se a gente está vivendo, a gente está aprendendo. E que a gente siga, Isso, né, aprendendo cada dia mais. exatamente. Exatamente. A live vai ficar salva, né, Tati? Salva aí pra gente poder compartilhar com quem não deu Você para quer que eu, assistir nesse certo, você quer que eu momento. salve aqui no meu perfil mesmo, né? Pronto. Isso pode salvar, sem problema nenhum. Depois a gente vai Uhum. compartilhando. O importante é a gente deixar guardado tudo que a gente conseguiu debater aqui hoje, tá? Então, Tá muito bom. obrigada a você, Tati. Beijo. Espero Obrigada. ansiosa por janeiro e por 2021. Tchau, tchau, gente. Boa noite e Sim. até mais. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa.